E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Agradecemos nosso Pai Celestial por essa oportunidade, né? Estamos aqui reunidos e ainda temos, né, essa oportunidade de reunir e ouvir a palavra de Deus e apresentar louvores, quando em muitos lugares já não há mais essa liberdade. Nós temos visto a crise que está aí graçando o mundo inteiro, né, com esse coronavírus. Tem sido um espanto, um pesadelo em muitas nações, mas é claro que para nós que temos conhecimento da palavra de Deus, isso não é novidade. Não é? Isso não é nada mais, nada menos do que sinais que Deus tem permitido vir ao mundo para saber que é chegado o tempo. Nós lemos no início do culto, né, o verso do sermão profético de Jesus, de 24 de São Mateus, e a preocupação dos apóstolos era com dois aspectos importantes. Primeiro, que coisas eram essas? Jesus falou de muitas coisas que haveriam de acontecer próximo à sua vinda. E os apóstolos, ao olhar para o cenário que Jesus havia previsto, eles então lhe perguntam que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Perceberam a ordem aqui? Pela lógica, deveriam perguntar: quando será o fim do mundo e o sinal da tua vinda? Mas por quê? Porque, na realidade, Jesus vem antes do fim do mundo. Ele vem antes do fim do mundo. Haverá muitos sinais que indicarão a vinda dele, mas não é ainda o fim do mundo. Ele fala de guerras, de comoções sociais, mas fala também de pestes. Ele fala também de pestes. E o que é isto, esse vírus, né, que está aí graçando o mundo inteiro, de país em país e de cidade em cidade? Não é nada mais do que pestes que já andaram por outras ocasiões pelo mundo. Né? E o mundo está a passar por uma calmaria, não é? Não há guerras, não há grandes comoções. A enfermidade que mais assombrou também já há muito tempo já estava no esquecimento. E era a altura de Deus trazer aí uma outra coisa para nos despertar da modorra espiritual, né, da comodidade, e dizer: olha, atenção que o tempo está chegado. E eu vejo esse problema do coronavírus apenas como sendo mais um recado de Deus, e com certeza daqui a pouco não se fala mais nele, como se falava em outros vírus que tiveram, né, tiveram graçando pelo mundo, que incomodaram, passaram. Há muitos da teoria da conspiração que diz, inclusive, isso aí é iniciativa, né, mesmo a propósito, né, por meios econômicos. Assistimos, inclusive, um vídeo interessante de uma senhora que faz uma análise de que toda vez que a economia da China ameaça entrar em crise, aparece um surto qualquer de algum vírus, alguma doença, a economia da China se estabelece e os outros países começam agora a arder em dificuldades, não é? As bolsas de valores vão todos para baixo e pronto. Há várias teorias da conspiração, mas não parece uma mera coincidência que ela apresentou dados de anos, nomes e valores e tudo, e a gente fica a pensar: será que realmente não é tudo isso? Mas, em última análise, seja providencial, seja por acidente, seja por que for, de qualquer forma, Deus tem permitido acontecer essas coisas porque Ele quer alertar o mundo, principalmente a nós que conhecemos as profecias, que é chegado o tempo. E é isso que nós devemos estar atentos, porque não vai haver melhora. O mundo cada vez vai de mal a pior. Outra situação
que nós temos visto que tem trazido grandes problemas para o mundo é a desigualdade social, né? Nós vimos agora, no domingo passado, foi o Dia Internacional das Mulheres, né? Inclusive a igreja, o mundo inteiro mencionou sobre isso no sábado, houve várias palestras sobre o assunto, que é importante. Agora, por que surgiu o Dia Internacional da Mulher? Olha, vamos ter um dia comemorar, fazemos festa. E não foi nada disso, foi por quê? Por causa de um protesto exatamente em relação à desigualdade social. Em 1909, houve um levante das mulheres pela desigualdade social, pelos baixos salários, e aquilo tomou um vulto tão grande que estendeu a outros países, não é? E em 1975, aí o dia 8 de março foi instituído como Dia Internacional da Mulher pelas Nações Unidas. E, portanto, é comemorado em mais de 100 países. E o que se viu? Todo mundo, que maravilha, a vida está beleza, o emprego tão bom, estamos ganhando bom salário. Foi isso que se viu nas manifestações no mundo inteiro? Não. Toda a gente foi para a rua para clamar que realmente a situação está ruim, os salários estão baixos, o índice de desemprego é muito alto em alguns países, que é preciso haver providência. A desigualdade social é um dos característicos mais sérios da nossa época e que aponta claramente que também é um sinal da próxima vinda de Cristo. E tantas outras coisas, né? As crises, não é? As desinteligências entre as nações, as ameaças de guerra são constantes. E a tentativa de aproximação também, né, entre as igrejas, e entre o Vaticano. Há pouco tempo, alguém estava dizendo que o presidente americano sabe, mas não está disposto a assinar a lei, né, a lei dominical, porque ele sabe que, em última análise, quem está mais interessado nisso é o catolicismo. Então, irmão, tudo isso paira assim no ar. E as pessoas vai apanhando aqui e ali uma notícia, mas não conseguem fazer com que todas elas se encaixem como quebra-cabeça e perceba que isso tudo é o quê? Indício de que o fim está para chegar. Mas a intenção de Deus permitir que essas coisas aconteçam é levá-los a despertar para a necessidade de clamar em alta voz sobre a situação do mundo. O que diz Timóteo, que lá nós lemos, né? Vamos relembrar as palavras a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Aqui, eu costumo dizer que parece que Paulo veio aqui aos nossos dias, viveu por cá uma temporada e depois retornou para o seu tempo e escreveu isto, 2 Timóteo 3, verso 1 em diante, diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Será que esse aqui é o cenário do mundo que nós vivemos hoje? É o retrato perfeito, ao vivo e a cores, da sociedade contemporânea. A gente vê todas as qualificações que identifica hoje a sociedade em que nós estamos a viver no meio dela. Temos que conviver com eles, mas com o cuidado de não nos aliar a esses homens enganosos, profanos, desobedientes, desonestos e tantas outras coisas mais, tantos outros maus predicados que aparecem aqui. E é interessante o verso 5, tendo aparência de piedade. São pessoas, parece, boas, bem interessadas, muito amigas, mas que estão atrás apenas dos seus próprios interesses. E são ímpios, são pessoas más, não têm absolutamente o temor de Deus no coração. Diz: destes afasta-te. Nós temos que ter consciência que estamos vivendo nesse tipo de sociedade, precisamos ter cuidado para não nos contaminar com isso. No profeta Isaías,
já naquele tempo, foi mostrado a ele um período de grande crise, capítulo 13, profeta Isaías, capítulo 13 de Isaías, verso 9 a 11, como diz: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, o verso 26, portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Já era previsto que nessa altura haveria situações de aflição, de angústia, e que Deus haveria realmente de sacudir a terra com várias crises, vários conflitos, várias epidemias. Se lemos também o profeta Oséias, Oséias 4, do verso 1 a 3, que diz: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é o perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. Veja quantas pragas têm acontecido, né? Contaminação das águas, até os peixes, isso tem cumprido literalmente em nossos dias. Né? As contaminações, né? Os irmãos assistiram aqui aquela situação lá no Brasil, né? Daquela barragem que desandou, né? Morro abaixo, entrou pelos rios. Olha, os pescadores até hoje estão penalizados por causa da situação, milhares de peixes mortos. Né? A poluição do mar, volta e meia encontram milhares de peixes mortos. Irmãos, a palavra de Deus não falha. E tudo isso estava previsto para agora, nós temos visto acontecer à nossa volta. Deus tem permitido tudo isso aconteça para que nós vamos retornar às profecias, entender que isso tudo é indício do fim do mundo. E quando chegar a essa altura, o que disse Jesus? Lucas 21, 26... Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. O que nós estamos vendo agora? As autoridades simplesmente completamente impotentes para deter uma situação que não era esperada. Como que um governo vai deter a contaminação de um vírus? Os Estados Unidos fechou. Todos os voos daqui da Europa já não podem mais entrar nos Estados Unidos. Vai resolver o problema? Quantos estão lá dentro que já levaram, vocês viram que foram trazidos por eles mesmos lá do Japão, não sei mais de onde estavam aqueles navios de cruzeiro lá retidos, foram lá buscar, trouxeram para dentro dos Estados Unidos. Porém, esses aqui não estavam contaminados, mas agora perceberam uma coisa, que tem muitos que não têm absolutamente nenhum sintoma e, no entanto, são o quê? Transmissor do vírus. Portanto, é só questão de dias, nós vamos ver a coisa disseminada dentro dos Estados Unidos também. Porque é a mão de Deus que está a guiar tudo isso para alertar o povo que é chegada a hora. Não tem outra explicação. Não vai escapar. E o que Deus quer dizer isso conosco? Olha, os homens podem ter muito poder, mas até onde eu permitir, daí para frente, eu estou no comando. E vou continuar no comando, e vou determinar como vai ser cada uma dessas situações. Até o fim vai ser assim, irmãos. Até o fim vai ser assim.
Se tiver que a epidemia lastrar por dentro dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, e colocar a nação de joelho novamente, vai colocar. Em todos os países será a mesma situação. Agora, o que vamos fazer mediante isso? É o que nós já estudamos. Temos que alertar o povo. Olha, isso aqui são sinais da vinda do mundo. Cada um deve se preocupar, lavar as mãos quantas vezes for necessário, alimentar-se bem, procurar evitar aglomerações, mas tudo isso são medidas que nós podemos fazer. Mas nada podemos impedir de que a epidemia possa proliferar, se alastrar, se tiver na determinação de Deus. Vamos orar que ele tenha misericórdia do seu povo, né? Pouco porque está escrito, nenhuma praga chegará, estou atento ao Salmo 91. Agora, não está falando de epidemia, do coronavírus, de coisa assim, mas aquelas pragas do Apocalipse, né? Apocalipse 16, que quando chegar o fim, Deus derramar as pragas, então o seu povo será totalmente poupado. Agora, se apanhado um ou outro, por descuido, por falta de cuidado, de atenção, é o que o irmão Elitenor disse, olha, se caso alcançar, entregue nas mãos de Deus, se é por esse meio que você tem que ir, vá. Se é por esse meio que você tem que passar um tempo em cima da cama para se humilhar e se converter, também aceite como vindo de Deus. Mas devemos ter a certeza de que isso não é outra coisa senão um recado de Deus que é chegado o seu tempo, né? Daniel 8, 19, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Depois o verso 27, o profeta diz, eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei, tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. O verso 1 do capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Aqui está outra promessa, de que aqueles que são encontrados seus nomes no livro, esses serão poupados e livrados. Mas a angústia virá. E veja que não é tão simples, porque o profeta perdeu as forças. Quando ele viu o que ia acontecer agora em nossos dias, ele perdeu as forças. Há uma outra situação em que ele desmaiou e veio o anjo Daniel. Daniel, levanta que tem mais, não é só isso não. As visões foram terríveis. Quando ele viu as calamidades que afligiam a terra nesse tempo agora, no tempo do fim, e no fim do tempo, nós precisamos entender isso. Daniel 12 fala o tempo do fim e fala o fim do tempo. E como entender isso? O tempo do fim que é mencionado ali, começou em 1798, é o tempo do fim. Mas quando ele fala fim do tempo, é o fim do tempo que começou em 1798. E os acontecimentos que ele mostra é para o fim desse tempo. Entendeu? É para o acontecimento do fim desse tempo, que é o último tempo. Na profecia não há outro tempo. Quando ele fala o tempo do fim, começou em 1798 e vai até o fechamento da Porta da Graça. E quando ele fala o fim do tempo, é exatamente esse tempo que ele viu que seria o último e que também chegaria ao seu final. E nós estamos exatamente no final do tempo do fim. Parece meio confuso, mas a realidade é essa. Nós estamos a chegar no final do tempo do fim. É os últimos dias, são os últimos acontecimentos. E o profeta ficou assombrado quando ele viu isso. O profeta Jeremias, também, capítulo 30, verso 7, ele clamou, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Aqui outra promessa para aqueles que forem fiéis, fazer parte do povo de Deus desse tempo. Portanto, nós devemos, irmãos, ter em mente que a crise virá, a destruição virá, mas precisamos, primeiro passo, cuidar
de que a nossa própria vida seja salvaguardada mediante manter o nosso nome no livro da vida, não é? Viver uma vida reta e correta diante de Deus, e lançar também a mensagem que estiver ao nosso alcance, não é? Para que as almas sinceras sejam alcançadas. Há um pensamento interessante no Profetas e Reis, 268, diz assim: estamos no limite da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogo, inundações, terremotos, guerras, derramamento de sangue. Nós não devemos ser surpreendidos nesse tempo por eventos a um tempo grandes e decisivos, pois o anjo de misericórdia não pode ficar muito tempo mais a proteger o impenitente. Lembra que eu já disse aqui que Deus não está penalizado com o mundo, ele está com paciência conosco. Mas diz que o anjo da misericórdia não pode ficar muito tempo mais a proteger o impenitente. Deus tem tido misericórdia, porque ele diz claramente que ele não tem prazer na morte do ímpio. Nesses dias eu estava lendo isso para o irmão, ele se sentia muito confortado com isso. Porque Salmo 116 diz que preciosa é à vista de Deus a morte dos seus santos. E como o irmão perdeu a esposa há algum tempo, ele já é de idade, tem quase seus 90 anos, mas ele ainda chora muito e tal. Aí eu li para ele esse verso. Irmão, é esse verso que eu precisava que alguém me lembrasse. Mas por quê? Por que é preciosa diante de Deus a morte do santo? Ele me tirou a minha esposa. Eu estou triste, estou chorando. Olha, pois o irmão não tem esse direito, porque olha, quantos anos a sua esposa veio ao seu lado? 70 anos. Irmão, 70 anos, irmão, teve a sua esposa ao seu lado. Agora Deus achou que chegou a hora de descansar, você vai ficar chorando e ficar triste com ele, porque ele levou a esposa para descansar. O que o irmão tem que fazer mais é preparar, depois reencontrar com ela, bonita, nova, como aí ele ficou feliz, abriu o rostinho e tal. Mas, irmão, Deus tem prazer na morte do seu santo, porque é uma morte passageira, é uma morte temporária, né? Eles vão ser resgatados novamente. Agora eu mostrei para ele, quer ver agora o que diz aqui o profeta Isaías? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque o ímpio morre agora, ressuscita para morrer novamente e ser destruído. Nesse ele não tem prazer nenhum, porque ele não quer destruir ninguém. Então, quando ele permite vir todas essas coisas, é exatamente para que nós entendamos que ele não pode por muito mais tempo ficar protegendo o ímpio, porque ele quer salvar os santos, e é isso que nós devemos entender e agradecer a Deus por essa oportunidade. E nós precisamos ter em mente que cabe a nós essa responsabilidade de alertar o mundo acerca de tudo isso, preparar o mundo para a volta de Jesus, porque o inimigo está trabalhando intensamente, não é, para impedir essa obra, para atrapalhar a pregação do Evangelho. Por outro lado, os anjos estão aí também, os anjos bons, trabalhando intensamente para nos ajudar, para abrir as portas, os caminhos. E nós temos que viver aí no meio desse conflito que existe, conflito literal, entre os poderes do mal e o poder do bem. E nós somos usados como instrumentos para, nesse meio, pregar essa mensagem, alertar o povo, né, acerca desse acontecimento e preparar o mundo para que breve Jesus possa vir, né? E, lembrando, dentro do próprio discurso do Sermão da Montanha, que Jesus pronunciou naquele tempo, se nós voltarmos ao capítulo 24 de Mateus, 37, 42, o que o próprio Jesus disse em relação à situação da última geração, dessa geração que nós vivemos. Ele diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É isso que nós vemos hoje. A situação da sociedade, como já dissemos, é exatamente isto. Comer, beber e procurar dançar e divertir à vontade, e o que paira na mente do povo, colocado pelo inimigo das almas, é o Senhor tarde virá, fim do mundo, isso não existe. O apóstolo Pedro fala
Onde está essa promessa da tua vinda, né? Lá, capítulo 3 da Epístola de São Pedro. Onde está essa promessa da tua vinda e do fim do mundo, né? Mas diz que eles voluntariamente ignoram o quê? Que essa terra que agora existe se reserva para o fogo. E Deus tem determinado o dia, Atos 17, verso 30. Deus tem determinado o dia em que com justiça há de julgar o mundo. Só que o mundo não sabe disso. Cumpre-nos alertar aqueles que pudermos alcançar, porque realmente a situação é esta. É exatamente como Jesus disse que seriam: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, né? É interessante, casavam-se e davam em casamento. Será que é pecado casar? Dar-se em casamento? O que Jesus quer dizer com isso? A pessoa casa, daí a pouco dá-se em casamento a outro, com aquele também não deu, termina com dar esse casamento a outro, casavam-se e davam-se em casamento. Quer dizer, e qual que é a regra? Casou, está casado, pronto, até que a morte separe. Essa é a regra bíblica. Mas hoje, divórcio no casamento é coisa tão comum como trocar de roupa. Esse é outro indício, claro, que ele disse que haveria de acontecer em nosso tempo. Portanto, como eu disse, se vamos pegando uma informação daqui e dali e vamos colocando todas no mesma mesa e vamos juntando as peças, o que a gente vê? O que falta? O que mais está faltando à luz da profecia para o fim do mundo? Apenas nossa preparação e mais nada, meu irmão, mais nada. Apenas Deus está à espera da nossa preparação para que Ele possa, então, concluir a obra, né? E eu queria deixar, concluindo com os irmãos, a mensagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 4, diz: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Não estamos em trevas, não estamos na ignorância. Como nós estamos relembrando aqui a profecia, sempre estamos estudando, relembrando as profecias, não estamos na ignorância. Nenhum de nós estamos na ignorância. Sabemos exatamente que tudo isso é indício do fim do mundo e que Deus dê sua graça, possamos preparar e ajudar a quantos pudermos a entender isto, que tanto o coronavírus como todas essas crises mundiais não é nada mais do que indícios que Deus tem permitido acontecer para nos chamar a atenção de que é chegado o tempo. E que Deus dê sua graça e nos abençoe e possamos estar alerta a isso. Amém. Há muito tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver, mas hoje vinha este tempo, porque entrei, não sei dizer. Sentei num canto ali no fundo, tentei cantar, tentei sorrir, um sentimento tão estranho me deu vontade de sair. Foi quando tudo então senti a voz de Deus no ar, senti sua mão em minha mão, senti vontade de chorar. Agora Jesus me chama, eu não consigo levantar, estou tremendo.
mas faltam forças para lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, nem luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Agora